Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Diário na Real. Pessoal, hoje a gente vai ver então uma simulação aí. É possível então viver de renda com R$ 1 milhão? Bom, o primeiro milhão é um marco aí na vida de todo investidor, né? É uma meta que todo investidor busca. Então a gente vai fazer algumas simulações aí agora para estar conferindo se realmente hoje em dia é possível viver de renda, né? Abandonar o trabalho, ter a liberdade financeira e viver de renda tendo R$ 1 milhão disponível para investimento, tá? Então a gente não vai se ater muito, né? Não vamos ficar falando muito do passado. A gente sabe que alguns anos atrás era possível com R$ 1 milhão ter em renda fixa, né? Com total segurança ou com a maior segurança possível, era totalmente possível a gente ter aí em torno de 10 mil, 9 mil reais aí aplicado em renda fixa e ter mais ou menos esse rendimento por mês, tá? Hoje em dia, R$ 1 milhão renderia aí mil e poucos reais, tá? Então, a gente vai fazer uma simulação da seguinte forma, utilizando praticamente objetos ativos que rendam renda passiva todo mês, ou a cada 3, 4 meses, ou a cada 6 meses, que é o caso do Tesouro Direto, tá? Nós vamos partir do princípio de segurança e diversificação da carteira. Nós não vamos pegar apenas um ativo e colocar tudo ali, a gente vai diversificar, alguns vão pagar mais, outros vão pagar menos, tá? Mas o importante para nós aqui vai ser tentar manter a segurança da carteira, diversificando e assim recolhendo um pouco de dinheiro todo mês, tá? Tendo em vista que se a gente fizesse aplicações com prazos maiores e não retirasse o dinheiro, conseguiríamos um retorno bem maior. Só que a gente vai tentar simular de forma que a gente consiga retirar dinheiro todo mês ou a cada 3, 6 meses, tá? Por isso que as rentabilidades aqui vão ficar um pouco menores. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu montei uma tabelinha, tá? Já calculei tudo isso, deixei os valores todos prontos aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Então, imaginamos que a gente tenha 1 milhão, tá? O que a gente faria aqui? Dividimos, então, 200 mil em tesouros diretos, tá? E 200 em CDB. Então, o que a gente fez aqui? 200 mil em tesouro direto, eu simulei a compra de 2 títulos, tá? E em média, esses 2 títulos renderiam R$ 800 reais por mês, tá? A gente tem que lembrar que tesouro direto paga os juros, eu optei, óbvio, por pegar juros semestrais, né? Então, tesouro direto paga a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses a gente retiraria um montante do juro, e esse montante dividido por 12, né, para a gente calcular a renda mensal, daria em média uns R$ 800 reais, tá? Então, para a gente fazer essa simulação do Tesouro Direto, é bem simples. A gente vem aqui no site do Tesouro Direto, vem em simulador, tá? Ou em calculadora, que ele vai simular. Tá aqui a simulação pronta para vocês, tá? Como a gente se tivesse aplicado 100 mil e os 100 mil no outro. Então eu não vou fazer isso, só para vocês conhecer onde é possível a gente estar fazendo essas simulações, tá? No site do Tesouro Direto, na aba de simulador. Então a gente simulou aqui 200 mil, tá? Do nosso 1 milhão, investimos 200 mil em Tesouro Direto. Outros 200 mil eu investiria em CDB com liquidez diária, tá? Esse CDB com liquidez diária, ele é uma taxa menor, tá? Eu calculei aqui que a gente conseguiria em torno de 100 a 110% do CDI, tá? Hoje eu estou conseguindo 110, 112% do CDI com liquidez diária em uma aplicação do banco que eu mostrei para vocês, vai estar aparecendo o card no outro vídeo, tá? Que é no Banco Sofisa. Eles estão oferecendo liquidez diária com retorno de 110 ou 112 do CDI. Mas claro, a gente não colocaria os 200 mil num único CDB. Isso aqui a gente também vai diversificar um pouquinho. Aqui é uma simulação bem grosseira, tá, pessoal? Então, para a gente estar calculando CDB, eu utilizei aqui o site do Me Poupe, tá? Então a gente tem essa abinha aqui de simulador de investimentos, tá? Onde eu simulei aqui 200 mil
coloquei a rentabilidade de 110 do CDI e a gente chegou nesse cálculo aqui, tá? Que nos daria em torno de 270 por mês. De novo, se a gente pega CDB com liquidez maior, nós conseguiríamos um retorno bem maior. Aliás, com liquidez maior não, com prazo maior, sem liquidez diária, né? A gente conseguiria um retorno bem maior do que 110% do CDI. Mas a nossa ideia aqui é fazer uma simulação de que a gente conseguiria retirar esse dinheiro todo mês. A gente quer usar esse dinheiro para viver ou para sobreviver. Então a gente está simulando da forma mais simples, mais básica. E óbvio, quanto menos tempo tu deixa o teu dinheiro investido, menos ele vai render. Tá? Uma outra coisa que pode ficar polêmica no mundo dos investimentos é poupança. Ninguém que pesquisa, né, que investe, deixa dinheiro parado na poupança, tá? Eu coloquei poupança aqui como um exemplo e eu nem vou colocar a rentabilidade dela. Então eu coloquei 100 mil, tá? Esse 100 mil a gente poderia utilizar da seguinte forma: colocar também um CDB de liquidez diária ou simplesmente deixar na poupança. E para que serviria esse 100 mil? 100 mil a gente utilizaria para reserva de emergência e reserva de oportunidade. Tá? Isso significa que quando a gente tem uma oportunidade em alguma coisa, a gente vê um ativo barato, a gente vê uma ação barata, ou a gente achou um negócio físico onde tu possa investir e ter um retorno logo, comprar alguma coisa para vender depois, esse tipo de negócio, a gente então utilizaria desses 100 mil. Tá? Seria a nossa reserva de oportunidade. Dentro dela tu pode dividir também a tua reserva de emergência, seria aquele dinheiro que imaginamos assim que todos os rendimentos aqui do mês não foram suficientes nesse mês por algum motivo de cobrir as tuas despesas mensais, então a gente utilizaria um pouquinho desses 100 mil, tá? Então 100 mil a gente não vai colocar rentabilidade, ele vai ficar ali para uma emergência ou para uma oportunidade, tá? Isso seria que a gente colocaria em renda fixa, ou seja, 500 mil do patrimônio, metade do patrimônio a gente colocaria em renda fixa. Bem seguro, rendendo com certeza um pouquinho menos, mas uma segurança maior para a nossa carteira, porque a gente não quer mais perder esse 1 milhão que nós conseguimos, tá? A gente quer só multiplicar ou deixar ele paradinho esperando alguma oportunidade ali. Então a segunda parte aqui que eu calculei, eu utilizei 5 fundos imobiliários, tá? Alguns desses fundos aqui eu tenho em carteira, outros eu não tenho, outros eu já tive, mas eu peguei uma média do mercado, tá? Então, para a gente calcular a rentabilidade dos fundos imobiliários, eu utilizo o site do Clube FI, tá? A gente vem na aba de juros compostos e a gente vem aqui na aba de juros compostos, a gente digita aqui o nome do ativo, coloca em calcular e a gente vai ele vai nos apresentando aqui as opções, tá? Agora que a gente partiu fundo imobiliário e ação, nós partimos para a renda variável, a gente não vai dar bola nessa parte aqui agora. Nesse primeiro momento, nós não vamos nos importar com o quanto valorizou ou desvalorizou os nossos investimentos, tá? A nossa ideia é retirar dinheiro todo mês do mercado como uma forma de aluguel, de pagamento para a gente sobreviver. Então a gente não está se importando quanto o patrimônio valorizou ou desvalorizou, tá? Então aqui estaria o quanto deu aí em um ano, né? A gente fez a simulação ali com um ano. E o MXRF11, que é aquele ativo ali, eu simulei que a gente teria investido 40 mil e tivemos aí um retorno em torno de R$210 por mês, tá? A gente fez a mesma coisa com o Tigar 11, com o VILG 11, com 5 fundos imobiliários. A única coisa que eu fiz de diferente é que eu distribuí o patrimônio. Aqui a gente colocaria 40 mil, aqui 60, aqui 50. Isso foi para fechar os valores, não influenciei nada, pessoal. Tá? A gente pode ver aqui o MX e o Tigar 11 dá uma diferença nos aportes. Tá? Isso é por causa do tipo do ativo. Esse ativo Tigar 11 ele é um pouco mais agressivo, então ele traz mais risco, mas o retorno dele é maior. E isso é importante na diversificação da nossa carteira. A gente tem aqui diversos portfólios, pessoal. Diversos tipos de ativos que investem em coisas diferentes, tá?
Isso é uma simulação grotesca do que uma média do mercado assim entregaria para nós. Tu não precisa pegar nenhum desses caso tu vai investir, tu pode procurar outros fundos, não há problema nisso, tá? Então aqui a gente teria uma rentabilidade média do que cada fundo pagaria e a quantidade que tu tem que investir para ter em média esse valor mensal, tá? E por fim, a gente optou aqui por pegar algumas ações também, tá? Então, pegamos Taesa, Bradesco, B3, Itaúsa e Gerdau. Eu escolhi essas porque algumas eu tenho em carteira, outras eu já comprei, já vendi, já recebi dividendo e a gente pode ver aqui uma diferença, tá? Eu coloquei 50 mil em Taesa e 50 mil em Bradesco, tá? E a gente pode ver o que pagaria no ano a diferença das empresas, tá bom? Isso não quer dizer que o Bradesco seja menos ou mais que a Taesa, quer dizer que uma empresa é diferente da outra, uma empresa aqui e outra aqui atua em segmentos diferentes. Isso também é importante para a nossa diversificação da carteira, porque em determinado momento um setor vai estar mais aquecido, o outro vai estar mais enfraquecido, então a gente vai ter esse balanço na carteira, tá pessoal? Aqui também deu discrepância nos valores, mas eu fiz isso para ir fechando a quantidade de dinheiro que a gente tem, tá? Isso também pode ser modificado, isso também pode ser feito conforme o teu dinheiro, conforme o teu patrimônio e a tua condição de aportar dinheiro por mês, tá? Então a gente, para conferir ali os dividendos das ações, eu utilizo o site do playinvest.com.br. A gente vem nessa abinha aqui de dividendos, digita aqui o ativo que tu quer, tá? Eu vou colocar para vocês aqui a Taesa. Eu fiz a simulação com Taesa 11, com TAE 11, tá? Então a gente faz isso aqui, a gente vem nessa parte de simulação. E aqui tu pode estar simulando, tá? Quantas ações tu quer, qual o montante que vai dar, tu movimenta a cotação, o valor que tu deseja pagar por tal ação e tal, e aí põe em calcular, ele vai te dar uma média dos dividendos ali daquela empresa, beleza? Então o que a gente teria aqui diversificando em setores e ações diferentes seria isso, uma média do que a empresa pagou de dividendo nesse ano, tá? As simulações que eu fiz foi baseada nesse ano de 2020 agora, com compras em torno de pela média de janeiro, dezembro de 19, janeiro de 2020 as compras, tá? Também nas ações, nesse primeiro momento a gente não vai dar importância para o quanto está o patrimônio investido, tá? A gente investiu 50 mil no início do ano de 2020 e o que a gente quer saber nesse primeiro momento é quanto está rendendo por mês, quanto renderia em média por mês os dividendos dessa ação. A gente não está nos importando quanto está valendo hoje os 50 mil que a gente investiu, tá? No caso dos fundos imobiliários, alguns desvalorizariam, outras ações valorizaram e tiveram variações por causa principalmente da pandemia e durante o ano, né? A gente teve muita volatilidade no mercado financeiro, mas isso aqui para nós não importa, a gente tem o valor e a gente quer deixar lá rendendo alguma coisa por mês e mais ou menos seria isso aqui que eu coloquei aqui, tá pessoal? Então, até aqui, diversificando em Tesouro Direto, fundo CDB, fundos imobiliários e ações, a gente teria uma renda passiva média de R$ 2.800 por mês com aqui R$800 mil investido, tá? R$800 mil investido do nosso 1 milhão nos daria em média uma renda de 2.800 por mês, tá? Alguns eu já descontei o imposto de renda, outros eu não sei se o cálculo ficou bem exato, mas vamos ter em média uns 2.800 por mês com R$800 mil investido. E o portfólio bem diversificado, pessoal. 5 ações, 5 fundos imobiliários, 3 tipos na verdade de renda fixa e mais 100 mil que está à nossa disposição parado na poupança ou no CDB diário também, com liquidez diária, tá? Então uma média assim, com 800 mil, tá? Então a pergunta é possível viver de renda com 800 mil, com praticamente 1 milhão, que a gente já vai usar as outra parte ali? Então é possível, pessoal, 2.800 por mês,
A única diferença, o único detalhe que a gente tem que entender é que esses 2.800 eles não vão cair todo mês certinho. Tá? Por exemplo, vamos voltar aqui em cima. O Tesouro Direto paga rendimento a cada 6 meses. Tá? O CDB com liquidez diária tu poderia retirar todo mês o jurinho e deixar a outra parte lá rendendo, reaplicar e tal. Os fundos imobiliários, o rendimento deles cai todo mês, tá? Esses a gente receberia todo mês, só que claro, teve fundos aqui que diminuiu um monte na época da pandemia, depois retornou, então é renda variável, pessoal. Também a gente não pode contar 100% com esse valor. E ações, a única ação que paga mensalmente é o Bradesco, tá? As outras ações aqui, elas não têm calendário mensal, algumas pagam a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 4 meses, então o pagamento de dividendo das ações também é variável. Mas somando tudo isso que a gente teria ganho nesse ano, uma média mensal daria R$ 2.800, tá? Então, por uma média mensal, conseguiria se viver aí com R$ 2.800. Acredito que a maioria viva até com menos do que isso, né, pessoal? Então, lembrando que a gente, do 1 milhão, ainda temos 100 mil parado na poupança para a gente aproveitar alguma oportunidade, tá? E essa parte é a parte que eu mais gosto, é a parte que mais me interessa, que é a parte do trade, tá? Ou do swing trade, na verdade, eu não faço day trade. Todas aqui foram feitas swing trade. Então, eu vou mostrar para vocês agora o resumo da minha carteira desse ano, tá? Iniciou ali no início de janeiro de 2020. Fica um pouquinho apagado aqui, pessoal, porque esses ativos eu já vendi, tá? Então ele acaba apagando um pouquinho, fica difícil de visualizar, mas eu espero que vocês consigam ver. Aqui para cima onde está oculto são outras rendas fixas que eu já vendi e tal, não entram nessa simulação, tá? Então aqui o que eu quero mostrar para vocês, a gente iria separar daqueles 200 mil que faltou, 100 mil parado na poupança e os outros 100 mil eu usaria para fazer trade. Não ia investir em ação para longo prazo, nem para deixar. Eu iria investir em fazer swing trade, comprar ações no topo no fundo do gráfico e vender no topo, tá? Usando algumas estratégias, alguns indicadores, tá? Então isso que está aparecendo para vocês aqui são essas ações que eu fiz, tá? Isso aqui não é simulação. Isso é a rentabilidade da minha carteira nesse ano. Claro que eu não fiz isso com 100 mil, pessoal. Não tenho 100 mil para usar aqui. Eu fiz com bem menos dinheiro. Mas se eu tivesse 100 mil, o resultado seria o mesmo em porcentagem. Isso não muda nada, tá? O que é interessante a gente entender é que a estratégia de comprar no fundo e vender no topo funciona sim muito bem. Basta tu achar uma estratégia, o que não é tão difícil hoje em dia. Tem muito material no YouTube, tem cursos também que te ensinam a ter estratégias. E aí depois tu, em cima da estratégia, tu coloca a disciplina e as coisas dão certo, pessoal, tá? Então eu fiz um trade aqui com B3SA3, tá? Eu fiz a rentabilidade de 13,50 nela. Essa foi a ação que eu comprei lá no início de janeiro e eu consegui vender ela só por junho, julho. Mas no ano ela me deu uma rentabilidade de 13,50, tá? Sem contar dividendos. Eu recebi nesse período 2 ou 3 dividendos dela e sem a gente contar. Isso aqui é só a rentabilidade do trade, tá? Se eu não me engano. E se estiver contando também não faz diferença, pessoal, tá? É 13,50. Depois eu fiz um trade com Petrobras, tá? Eu espero que vocês consigam ver, porque depois que tu vende o ativo aqui no Kinvo, que é o site que eu estou usando, que ele calcula a rentabilidade, ele fica apagado assim quando tu exclui o ativo, né? Mas ele fica mostrando o histórico. Então aqui na Petrobras eu fiz 18%, tá? Aí eu fiz trade com Itaúsa, 17%, trade com Usiminas, 20%, um trade com Bradesco, 12,3%, tá? E eu tenho mais um trade de Itaúsa que ele está aparecendo lá em cima, não vou mostrar porque dá muito trabalho ficar ocultando os dados, tá, pessoal? Mas eu tenho mais um trade ali em cima com Itaúsa que ele ainda não passou aqui para baixo porque Itaúsa vai pagar dividendo agora. Para quem comprou até uns dias atrás, aí, se eu não me engano, estava na Datacom de Itaúsa e ela vai pagar dividendo agora em janeiro. Então eu já encerrei a operação, deu 19 e pouco % de lucro.
tá? Só que ele não passou aqui para baixo nessa tabela porque ainda tem pendências lá, ou seja, eu ainda tenho valor para receber de dividendo da Itaúsa, tá? Mas deu 19 alguma coisa por cento. Então eu coloquei isso aqui tudo na tabelinha para vocês, tá? E a gente vai ali conferir agora. Ficou esses riscos aqui. Vamos ter que tirar. Isso aí. Aqui eu calculei assim, pessoal, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Eu dividi 100 mil que nós teríamos aqui, tá? Os 800 mil investido, aí mais 100 mil que ficou guardado na poupança, deu 900 mil, sobraria em torno de 100 mil aí para a gente estar fazendo trade, tá? Que seria assim, ó, a parte mais arriscada, de 10 partes, que seria 1 milhão, a gente usaria uma, tá? Que seria 100 mil. As outras 9 partes, outros 900 mil, ficariam em produtos que nos tragam retorno certo todo mês, digamos assim, que são os dividendos, etc. Os fundos imobiliários, a renda fixa, tá, pessoal? Então, é uma carteira, é um portfólio distribuído super seguro. De 9, a gente vai usar um para fazer correr um pouco mais de risco, digamos assim, tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu fiz trade com... Eu fiz 6 trades, tá? A gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 trades que eu fiz no ano. Aí eu peguei aqui, dividi... Opa, aqui a gente tem 10, 100 mil, 10 mil e 100 mil. Tá? Eu dividi isso em 6. Tá? Deu 16.600 e alguma coisa. Então vamos colocar 16.600. Tá? Foi o que eu escrevi aqui para vocês. 16.600. Mais 13%, que é, o que são esses 13%? É o primeiro lucro aqui, ó, da operação que eu fiz com a B3, que eu tive 13,5 de lucro. Então eu passei esse lucro para a tabelinha, tá? Utilizando uma parte dos 100 mil, que seria dividido em 6, eu utilizei uma para esse trade, digamos assim. Não foi bem assim que aconteceu, mas a gente está fazendo uma simulação aqui com 100 mil do nosso 1 milhão, tá? Então daria um lucro de 1.135. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Uma das partes eu usei a rentabilidade do segundo trade que eu fiz aqui na Real, tá? Que deu 18,17%. Então é o que está aqui e assim eu fui fazendo até o final, tá, pessoal? Esse último aqui, 19,3, é o da Itaúsa, que eu falei para vocês que não apareceu ali ainda. Então somando tudo isso, tá? Que eu fiz durante o ano, essas operações iniciaram lá em janeiro, os trades eu comprei no fundo, vendi no topo e essas operações já encerraram, tá? Eu tive no final disso, imaginando que eu teria os 100 mil, eu fiz com bem menos dinheiro, mas a porcentagem é a mesma coisa, a gente teria aqui 15.749, menos a facada do governo de 15% no swing trade, a gente teria aqui um déficit de 2.362 e sobraria 13.387, tá? Isso do 100 mil. Daria em média 1.115 por mês. Então, digamos que tu quisesse utilizar esses 2.800 para a tua renda mensal, aqui eu consegui fazer com 100 mil mais um pouquinho que nos daria uma média mensal. Claro, como eu mostrei para vocês, as operações não são mensais. Tu faz lá um swing trade, tu compra um dia, vende dali um mês, 2 meses, 3 meses, mas uma média que eu conseguiria, então seria isso com 100 mil. Tá? Se eu tivesse 100 mil no ano, tinha conseguido isso, porque eu fiz essas outras operações aqui, eu fiz aqui as operações com menos dinheiro, mas a estratégia é a mesma, a porcentagem de lucro é a mesma, tá, pessoal? Então, o que a gente fez aqui? Distribuímos 1 milhão em vários ativos de renda fixa, vários ativos de renda variável um pouco menos volátil, um pouco mais segura, digamos assim, que é os fundos imobiliários, vários ativos de ações pagadoras de dividendos, tá? E no final a gente usou uma pequena parte, tá? Uma pequena parte aí do patrimônio a gente usou para fazer swing trade, para comprar e vender e pegar um lucro um pouquinho maior, tá, pessoal? Então, a pergunta inicial era: é possível viver de renda com 1 milhão? É possível sobreviver de renda com 1 milhão, pessoal. Tá?
É possível sim, na minha opinião, sobreviver de renda com 1 milhão, mas não dá para te ter muito luxo não, porque a gente tem que entender que esse ano foi um ano muito bom para esse tipo de operação aqui, pessoal, para quem tinha dinheiro, tá? Quem pegou aquele fundo ali de, se eu não me engano, maio, abril, alguma coisa assim, quando, ou até antes, eu não lembro agora, mas quem pegou aquele fundo ali das ações quando estourou o coronavírus, tá, e segurou as ações até agora, por exemplo, teria em muitas ações aqui que eu acabei, que eu não lembro ali agora, em muitas ações aqui teria mais de 80% de lucro, eu acho, 50% de lucro. Então esses lucros aqui de day trade para esse ano são lucros amadores, tá? Esses lucros são para mim, que sou um amador, que estou iniciando aí os estudos e os trabalhos em investimentos, tá? São lucros bem amadores mesmo. Um profissional fez 3, 4 vezes isso. Então a gente tem que entender essa parte também. Esse ano foi muito fácil para quem entende do mercado, para quem tinha aqueles 100 mil que a gente reservou aqui, ó pessoal, na poupança, os 100 mil para reserva de oportunidade. Quem tinha isso aqui, quando viu aqueles fundos que as ações estavam fazendo lá quando estourou o coronavírus, colocou esses 100 mil aqui e deve ter 200, 300 mil hoje, porque as ações valorizaram muito, pessoal. E ações como B3, Itaúsa, Taesa não pararam de pagar dividendo. Além da valorização, tu ainda pegou um bom dividendo dessas ações durante o ano, tá? Então é possível sim, na minha opinião, sobreviver com 1 milhão de reais investido, mas não dá para te viver muito bem não. O dinheiro vai ser contado, né? Então se tu tem uma outra fonte de renda, um trabalho bom, enfim, é interessante que continue fazendo aportes por mês, aumentando esse 1 milhão e tal. 1 milhão na verdade é uma marca do investidor, é um sonho de todo investidor aí chegar ao primeiro milhão, mas ele não é o fim da carreira. A gente quer chegar depois no segundo, no terceiro milhão, e aí cada vez esses números vão se multiplicar mais, e a gente vai cada vez aumentando a bola de neve aí nos juros compostos, né, pessoal? E claro, com o passar do tempo, diversificando mais esse portfólio, né? Às vezes tirando fora algumas ações que, no caso de dividendos, rendem um pouquinho menos aqui e tal. Mas era isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro aí, quem não entendeu, assiste de novo o vídeo aí. Tem todos os sites aqui que a gente usou para fazer as simulações, então é bem bacana, eu acho bem legal ficar fazendo essas simulações, porque aí quando tu recebe um dinheiro, quando tu tem condições de fazer um aporte, tu já sabe exatamente aonde que tu vai aportar, tu já sabe como é que está a tua carteira, se ela está mais pesada para renda variável, então o próximo aporte vai para renda fixa. E eu acho muito bacana assim a gente ficar fazendo essas simulações e conhecer um pouquinho desses sites bacanas que a gente tem aí para nos ajudar, né, para fazer as contas pela gente, para fazer a nossa cabeça trabalhar melhor aí com esses sites, que acabam ajudando e te dando uma luz, assim, te mostrando melhor onde está o teu dinheiro, e onde rende mais, onde rende menos, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida deixa nos comentários aí, dá uma conferida no canal que tem outros vídeos falando sobre investimentos, sobre bolsa de valores, tudo bem amador, tá? Tudo bem de quem está iniciando, de quem está correndo atrás aí. Tá? Então qualquer dúvida deixe nos comentários, um abraço e até a próxima, pessoal.